A paz do Senhor, eu sou o professor Lucas Gomes e você está no quadro Que Pregação Foi Essa? Bom, é um projeto que comecei há um tempo, na verdade ele vem da sala de aula. Eu sou professor de hermenêutica e também homilética e sempre passo texto aos meus alunos para eles montarem os seus próprios esboços, construírem as suas próprias mensagens. E depois de muita teoria, a gente vai para a sala de aula e eles então recebem um tempo para realizar a exposição da mensagem e depois ali eu dou um feedback, mostro onde eles acertaram, onde eles precisam melhorar. E hoje nós iremos analisar a mensagem da irmã Camila Barros. Longe de querer pontuar ou retocar alguma coisa aqui, porque eu entendo que se ela e outros pregadores que você verá por aqui chegou aonde chegou, primeiro porque foi Deus quem colocou e porque essas pessoas são de fato bons e boas pregadoras e conseguem aí com a ajuda do Espírito Santo expor o texto de uma forma brilhante. Então, Lucas, para que servirá essa análise? Essa análise servirá para mostrar a você, jovem pregador ou pregador já que está há um tempo na caminhada, como construir uma mensagem, como desenvolver, como expor o texto. Então, hoje, com a irmã Camila Barros, nós iremos aprender a introduzir, a desenvolver, a concluir uma mensagem poderosa, tá bom? Então, eu vou soltar aqui para que juntos possamos saber o texto que ela leu e ao longo da mensagem eu irei fazer algumas pausas. Então, se você quiser acompanhar essa mensagem na íntegra, eu peço a você que ao terminar, claro, espera terminar a análise, você vai clicar no link abaixo deste vídeo e irá assistir a mensagem completa. Aqui, junto comigo, você irá aprender a pregar um sermão temático como a irmã Camila Barros fez. Então, para isso, eu peço que você deixe um incentivo aqui para esse trabalho e como você assim fará? Deixando o seu like, tá bom? Deixa o seu like. Se você não for inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho. Isso é muito importante por duas razões. Primeiro, você será notificado todas as vezes que um conteúdo novo subir aqui no canal e não tem somente análise de pregações. Aqui, além das análises das pregações, você tem um podcast, você tem uma mentoria para pregadores, enfim. Tem muita coisa boa aqui para te auxiliar. Segundo, ao se tornar inscrito do canal, você está falando para o YouTube que o conteúdo é muito bom e ele então pode disparar esse conteúdo para milhões de pessoas aqui. Já imaginou esse vídeo alcançando milhões de pessoas e você sendo um contribuinte desta obra? Então veja que você ganha, eu ganho, todo mundo ganha. Então é só você se inscrever, tá bom? Também, se você quiser indicar outras pregações e querer saber como o pregador ou a pregadora ministrou, como construiu, como desenvolveu a mensagem, por favor, deixa o nome e o título da mensagem aqui na descrição deste vídeo. E se você quiser realizar alguma pergunta, algo que eu possa contribuir para você pregar melhor, por favor, não hesite. Esse espaço aqui é todo seu, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ouvir então a Camila Barros ler o texto. Essas Bíblias, no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, Deus confiou uma palavra ao meu coração para essa noite. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, versículo 8 em diante. Deus abençoe também Jefferson, Suelen. Que dupla, que meu porção dobrada, né? Que alegria, que privilégio podermos ser ministrados através da vida deles. Aleluia. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, versículo 8 em diante. Nós vamos ler o 8, 9 e o 10. Quem achou pode dar um amém? Maravilha. Diz assim, ó. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Daí todas as vezes que ele passava por lá, entrava para comer. Disse ela certo dia a seu marido:
Vejo que este que sempre passa por nós é santo homem de Deus. É santo homem de Deus. Ela está dando testemunho. Deixa eu falar algo aqui. Parece que a irmã Camila Barros não leu direito ou quis repetir por repetir. Mas como eu já ouvi essa mensagem, eu quero crer aqui que nesse momento ela frisou já o tema da mensagem. Veja que ela repetiu por 2 vezes. É santo homem de Deus. É santo homem de Deus. Você, pregador ou pregadora, pode tanto fazer isso, tá? E repetir a leitura do texto, como você pode pedir para que os irmãos repitam o texto, porque assim você consegue trazer o olhar de toda a igreja para aquele ponto, tá bom? Da vida de Eliseu, ela está dizendo: marido, esse que sempre passa por nós é santo. É um homem santo, um homem de Deus. Vamos fazer para ele um pequeno quarto no terraço, junto aqui à nossa casa, e vamos colocar lá uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Daí, quando ele vier para cá, ali ele se recolherá. Diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu estou debaixo de um temor tão grande, um temor tão grande. Entenda, não é nervosismo, não que eu não esteja, mas de um temor mesmo. Eu me senti, enquanto nós adorávamos hoje aqui, enquanto estávamos em intercessão por esse momento, porque esse momento não diz respeito do que nós enviamos para Deus, mas diante do que nós colocamos para Ele, o que agora Ele colocará diante de nós, pelo poder da sua palavra. Então é um momento que gera em nós muita expectativa e muita responsabilidade. Não só para você que ouve, mas principalmente para mim, que estou tendo a oportunidade de fala. E o Espírito Santo de Deus começou a me moer no decorrer desse culto com um senso de responsabilidade tão grande. E uma necessidade urgente de me tornar útil imediatamente. Ao ponto que não havia mais em mim opção alguma e oportunidade alguma de que eu pudesse escolher o que falar ou o que aparentemente seria mais próprio e que melhor combinaria com essa noite, com as pessoas que estão aqui. E o Espírito do Senhor começou a me impelir, a me impelir, a me impelir. E Ele dizia para mim: você vai falar sobre santidade. Você vai falar sobre santidade, sobre santidade. Muito bem. Aqui, com 4 minutos deste início de pregação, a Camila Barros apresentou o tema da mensagem, tá? Como descobrir que essa mensagem não foi uma mensagem textual? Porque no texto que ela leu, ela não explorou esse texto, tá? Como eu descobri que não era uma mensagem biográfica? Porque ela não se prendeu narrando a história do profeta ou entrando nos pormenores da vida daquela mulher que construiu um quartinho com uma cama, uma mesa, um candeeiro para o profeta. Como eu descobri que não era um sermão narrativo? Porque a Camila Barros não narrou a história do início até o final. Ela leu o texto, explicou sobre o temor que recaiu sobre ela ao ler o texto e ao entender que a mensagem era aquela, e apresentou os motivos da sua preocupação. O tema da mensagem é santidade. Deus mandou ela falar sobre santidade. A partir daí, o que nós percebemos então? A Camila Barros demonstrando um conhecimento do tipo de sermão que ela iria apresentar para a igreja. Por quê? Cada um dos tipos de sermões que falei aqui para vocês
o biográfico, o narrativo, o textual, faltou o expositivo. Cada um deles obedece uma estrutura diferente, tá? Isso quer dizer que você pode, em muitos textos da Bíblia Sagrada, pregá-lo de diversas vezes com uma proposta diferente, tá? O mesmo texto, muitas vezes, ele poderá ser pregado obedecendo a estrutura do textual, obedecendo a estrutura do biográfico, obedecendo a estrutura do temático. E neste caso aqui, a Camila Barros então apresentou o tema e agora ela nos fará perceber que a intenção dela não é explorar o texto do segundo livro dos reis, mas é explorar o tema, santidade. É por isso que lá na leitura ela repetiu por algumas vezes a fala da mulher ao seu marido. Olha, é visto que esse homem que passa aqui sempre é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. E até durante a mensagem ela vai explicar à igreja a diferença entre ser santo e homem e a importância de ser homem e ser também santo, tá bom? A partir de agora, ela vai realizar várias exposições linkadas a esse tema, para fazer a igreja compreender o que é ser santo e como se santificar, tá? Eu vou colocar no primeiro momento aqui, se você acompanha aqui o canal, e você já viu eu realizando análise de outras mensagens, você sabe que eu estou com um computador novo, então eu estou com dificuldade de colocar no momento exato, mas a gente chega lá, porque eu sei que você tem bastante paciência. Então veja só, no minuto 14:30, ela vai nos falar sobre os problemas de quem não se santifica. Então veja aqui, esse primeiro tópico do sermão da Camila Barros está inteiramente ligado ao tema e não ligado ao texto. Se tivesse ligado ao texto, seria então uma mensagem textual ou expositiva, mas como ela é temática, não está ligada diretamente ao texto, mas está ligada ao tema. Veja como ela fez. Do primeiro exemplo que eu dei aqui nessa noite. O povo está aparentemente todo preparado, assim como nós, desejosos em estar mais perto de Deus. Mas quando ele se manifesta com raios, relâmpagos, nuvens e trovões, o povo começa a correr. E não é para a presença de Deus. O povo não corre para a presença, o povo corre da presença. E vai todo mundo saindo, correndo embora. Não, não, não. Moisés nos livra aqui, nos dá um socorro aqui. E sabe o que faz o povo correr da presença e não para a presença? A consciência cauterizada pelo pecado de quem se purificou naquele dia, mas não tem santidade na vida. Isso lhes impede de tal forma que eles não conseguem romper, nem mesmo conscientes de que quem perdoa é Deus, quem justifica é Deus e quem deseja honrar o convite da presença é Deus. Nem assim eles conseguem romper. Por isso que eu particularmente gosto muito de uma canção do Morada, onde ela começa com essa expectativa que a gente gera, né? Eu vou subir o monte, né? Aonde eu quero ir, aonde eu quero estar. Só que eu acho incrível como essa canção vai crescendo e vai dizendo assim: mais perto do monte é mais perto da morte. Mais perto do monte vai me dando um medo. E ele chega ao ponto de dizer que o medo quer me tragar, parar, né? Parar. O medo quer me parar. Deus trouxe pessoas hoje aqui, ele está dizendo: o que vai acontecer com você todas as vezes que você desejar se aproximar de mim? Ao contrário do que as pessoas querem romantizar. Vamos falar a verdade, olha pro teu irmão e diz: vamos falar rasgado. Vamos falar rasgado, vamos falar abertamente. Não é romântico, como dizem. Depois que você entra na nuvem, maravilha, mas até romper a passagem. Romper a passagem é um processo. Estar nela é resultado de quem decidiu viver o processo. E qual é o processo? O processo é santificação. É a única coisa que vai fazer você sentir a graça de Deus,
a tal ponto que a consciência cauterizada pelo pecado não terá o poder de te impedir de romper e chegar lá. Agora, veja só, nesse momento, ela nos falou dos problemas de quem não se santifica, e agora ela vai falar porque muitos desejam acessar a presença de Deus. Veja que ela deu o exemplo da música, ela explicou o texto que ela citou, tá? Então ela foi falar de Moisés, do povo de Israel, quando Deus se apresentou a eles aos pés do Monte Sinai, mas ela não citou um texto aleatório, ela citou um texto que está linkado ao tema dela, tá bom? Muitas pessoas preferem pregar sermões temáticos por algumas razões. Uma delas, porque dá essa liberdade de você correr na Bíblia e citar diversos textos, tá bom? Isso não quer dizer que essa citação de textos ela acontece de maneira aleatória e irresponsável, tá bom? Esses textos eles podem até não ter uma conexão direta com o texto principal, que foi lido na noite, mas eles possuem uma ligação direta com o tema bíblico, tá bom? O tema da mensagem. Muita gente também gosta de ouvir esse tipo de pregação temática, porque ela aprende bastante, porque o pregador ele cita diversos textos e com isso permite ao ouvinte conhecer diferentes partes da Bíblia que tratam aquele tema, certo? Então, é um tipo de mensagem que desafia muito o pregador. Não é qualquer pessoa que tem a habilidade aqui demonstrada pela Camila Barros para pregar um sermão temático. Por quê? Você precisa ter conhecimento bíblico e você precisa ter um domínio do sermão a ponto de apresentá-lo de forma coerente, tá? Para que todos os textos que você citar e todos os exemplos que você der, as pessoas entendam que a sua proposta é conduzi-las ao tema, tá? Vamos então aqui agora ouvi-la falar do porquê muitos desejam acessar a presença de Deus. E aí você rompe, você atravessa. Em contrapartida, vemos pessoas dizendo que é impossível acessar esse lugar, porque nem todos estão dispostos a pagar o que os antigos chamam de preço para estarem nesse lugar, como se fosse tão alto que na verdade não vale a pena acessar. Mas a pergunta que você deveria fazer é: por que ainda assim muitos desejam? Sinal que o lugar é mais desejável do que o que me repele. Sinal que este ambiente é mais importante do que tudo aquilo que me atrai para longe dele. Mas a única maneira, não só de acessá-lo, mas me manter neste lugar, é vivendo uma vida de santidade. Vida essa que já foi conquistada. Eu não estou te pedindo para fazer o que não pode ser feito. Eu só estou pedindo para reproduzir o modelo que já te foi entregue. Eu só estou dizendo para você dar continuidade àquilo que Cristo já fez por você. A perna vai tremer. As grandes revelações vão mexer com a sua estrutura. Aquilo que Deus te chamou para fazer revela a grandeza do poder dele. Então suas vulnerabilidades, todas as vezes que elas forem convocadas para fazer a obra de Deus, elas vão te afrontar. Elas vão dizer: você não pode, você não tem, você não é. E é justamente por isso que Deus te escolheu. Porque ele escolheu as coisas que não são para confundirem as que... Mas sem o processo de santificação, a reciclagem desse pensamento retrógrado, carnal e pecaminoso vence você todas as vezes que você quer acessar esse lugar. O discurso contrário a quem acha que não precisa desse lugar para viver. O discurso contrário de quem não aguenta santificar para poder acessar esse lugar e manifestar o poder de Deus neste lugar. Te desmotiva dizendo que não é necessário, que não é preciso. E isso tudo vai cooperando contra mim, vai cooperando contra você. E é tanta gente fazendo o que é errado. É tanta gente vivendo no exercício do dom sem ter o exercício do caráter. É tanta gente vivendo o que pode fazer sem a necessidade de ter que provar quem é, que a gente começa a pensar que não precisa mesmo, não. A gente começa a pensar que o religioso é a gente. E quem está ficando fariseu somos nós. A tendência
do uso e da produtividade tem se tornado tão maior do que o exercício da santificação, ao ponto que quem deseja se santificar começa a perguntar se quem está em pecado é ele. Tudo tão estranho, tudo tão fora do lugar. Mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: santidade convém ao Senhor e à sua casa para sempre. Isso não mudou e não vai mudar. Isso não mudou e não vai mudar. Eu estou sentindo uma ousadia tão grande do Espírito de Deus. O terreno dessa casa está se preparando para um encontro incrível com a glória de Deus. E eu quero louvar a Deus, porque toda a igreja, como nós já cantamos aqui, a igreja de Deus espalhada na terra, ela está se preparando para um grande encontro, mas fazendo uso do exercício da palavra profética. Eu me sinto autorizada pelo Espírito Santo de Deus a dizer que esta casa está se preparando para um grande encontro com a glória de Deus, ao ponto de que cadeirantes, quando entrarem, não precisarão ser ministrados. Levanta, ele vai sentir os nervos, vai sentir os ossos e vai saltar da cadeira, porque a nuvem da glória de Deus repousará no ambiente de santidade. Mas até que isso aconteça, é necessário passar o processo. Qual é o nome do processo? Santificação. Qual é o nome do processo? Não é possível que eu, estando rouca, falo mais alto que você. Qual é o nome do processo? Qual é o nome do processo? Até que ele venha, escute, sua carne vai ficar debilitada. Talvez sua saúde também seja tocada. Talvez alguns cabelos caiam. Porque você vai precisar viver um alinhamento de espírito, alma e os grandes homens de Deus, antes de serem visitados extremamente pela glória de Deus, pelo poder de Deus e pelo propósito da sua chamada, ou seja, quando Deus revela toda ela, o que Ele quer cumprir, o que Ele quer executar através da sua vida, todos os grandes homens de Deus, antes de chegarem ao resultado da santificação, primeiro eles passaram por um processo de autodeterioração. Jejum, confronto, crises que alguém chama de existenciais, para apontar as que não existem, mas na verdade, todas elas estão aí. Bom, deu para vocês compreenderem como ela está conduzindo a mensagem e fazendo as pessoas entenderem a seriedade e a importância da santificação. E aí ela entra em algumas questões práticas, que é a oração, o jejum, e o que ela chama de, é um nome até complicado, autodeterioração. Pronto, consegui pronunciar. Que seria essa autossubjugação à vontade de Deus, a partir ou a santificação, a partir do jejum, da oração. É por isso que ela fala da queda dos cabelos e tal. Porque não é fácil você abrir mão da alimentação, você orar. Então veja que ela está mostrando o caminho prático para a oração, ou melhor, para a santificação, e também as implicações físicas, emocionais que isto pode trazer. Então é assim, você quer acessar a presença de Deus, e aí como ela mesmo disse, né, conforme a palavra dos antigos, o preço terá que ser pago. Vamos dar um salto aqui para o minuto 35, porque ela explora bastante essa questão dos sacrifícios que devem ser realizados para que haja a santificação. Todavia, agora, nossa, pela primeira vez eu consegui ir logo para o ponto. Agora ela vai falar sobre os benefícios da santificação, tá bom? Vamos ver como ela os apresenta. É o vosso Pai que está nos céus. Para sermos identificados como irmãos, precisamos amarmos uns aos outros. Mas para sermos identificados como filhos, precisamos ser... Não tenha vergonha. Precisamos ser
sede santo, como santo é o vosso Pai que está no céu. O anjo do Senhor apareceu para Josué um dia antes da batalha com o povo para a tomada da terra, e ele disse: santifica-te hoje, que amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. A vitória que Josué precisava para fazer a conquista da terra para o povo não estava na espada, não estava no escudo, estava num processo de separação, de consagração. Era Deus dizendo: separa para mim aqui, que eu te dou vitória aqui, consagra para mim aqui, que eu entro para você aqui. Davi sabia que era a vida santa que dava vitória a ele como rei, como servo, e a Israel como povo, ao ponto de que depois de já ser rei sobre todas as tribos de Israel, ele não teve coragem de ir a uma grande batalha sem primeiro falar com o Senhor. Ele já tinha escudo. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Tinha lança, ele tinha exército, ele tinha poder, ele tinha know-how, mas ele não vai à batalha por causa da espada, nem por causa do escudo, porque ele sabe quem é que dá a vitória. Aí ele disse: Senhor, eu devo ir à batalha contra os midianitas? E o Senhor lhe respondeu: Davi, aguarda o meu sinal. Quando tu ouvires o barulho de marcha por entre a copa das amoreiras, é porque eu, o Senhor, já fui adiante de Israel para dar vitória ao meu povo. Quem faz é Deus, quem dá é Deus, quem entra é Deus. O que você quer está na mão de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem entra, é Deus quem dá, é Deus quem cura, é Deus quem liberta, é Deus quem conduz o seu povo em triunfo. Abra comigo a tua boca e diga: é Deus. É Deus! É Deus! É Deus! É Deus! Que fôlego, senhoras e senhores. Deixa eu dar um conselho a você que prega e num ritmo pentecostal, tá? Uns anos atrás eu comecei a sentir umas dores na minha garganta. E não era bem assim, rouquidão, era uma dor estranha, porque ela era aguda, a voz não falhava, não faltava, mas doía bastante. E um dia, procurando então um remédio na farmácia, o farmacêutico então perguntou por que eu estava com aquela dor, ele perguntou se eu cantava e tal. E aí eu procurando ali explicar para ele, falei assim: olha, é que eu sou pregador, e ser pregador é mais ou menos isso. Ele falou assim: olha, eu já entendi, eu também sou cristão. Ele era de uma outra denominação, e aí ele me orientou. E essa orientação que ele deu eu quero passar a você, porque eu observei a Camila Barros fazendo aqui. Ele disse assim: bom, quando você prega uma mensagem do início ao final em um tom muito alto, ou seja, gritando, nos primeiros minutos as pessoas estavam te dando atenção. Mas, por você permanecer no mesmo tom e na mesma região alta, vai chegar um momento que as pessoas irão se dispersar. É como se o cérebro se desligasse. Então não adianta você começar uma mensagem e terminar lá em cima, no mesmo tom. O contrário também é verdadeiro. Quem fala muito baixo, muito manso, chega aquele momento que a atenção se dispersa, dá até sono. Tá? E mesmo uma mensagem onde se grita muito do início até o final, as pessoas podem dormir, tá? Então qual é o segredo? É fazer o que a Camila Barros até o momento fez. Veja que ela intercala os momentos. Tem um momento em que ela está falando normal, a ponto de quase estar conversando com as pessoas, e chega um momento em que ela quer dar ênfase ao que está sendo dito, então ela grita. Nesse momento, pode ter certeza que quem está dormindo acorda. Tá? Quem está dormindo desperta. Dessa forma, ela consegue trazer a atenção do público, certo? Para o ponto da mensagem que ela quer. Consegue também expressar a sua alegria no Espírito Santo e, despertar o povo. Tá bom? Então, eu quero levar vocês agora para um ponto onde ela fala sobre santificação é a ponte que nos tira da condição de ter para ser. Lembrando que ela está pregando sobre santificação, então tudo que até aqui ela diz é concentrado nessa temática.
mas também terei poder para solucionar a questão. Jesus nunca apontou para o que nós teríamos, ele sempre apontou para quem nós seríamos. Veja a expressão, a conjugação verbal. Vós sois o sal da terra. Ele não disse você tem sal. Ele não disse saiba onde se fabrica sal. Ele não disse saiba onde se compra sal. Ele disse vós sois. Então ele não está dizendo tenha, ele está dizendo seja. Ele não disse aponte onde está a luz. Ele não disse diga o endereço de onde está a luz. Ele não disse vocês têm luz. Na mesma medida que disse ora vós sois o sal, também disse e há luz do mundo. O Senhor está dizendo, por que ter? Apenas ter já é bom, amém ou não amém? Mas ele está dizendo, por que apenas ter quando você pode ser? Cristo em você não te dá, te faz ser. Agora, qual é o único estado que pode nos tirar da condição de ter e nos colocar na condição de ser? Santificação. Se você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando, diga aí para mim. Se essa ponte tivesse um nome, agora eu te pergunto, qual seria o nome dela? Qual seria o nome dela? Olha o que disse o apóstolo Paulo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, bonitão, pode tomar ceia, se não santificar, não vai ver. Pode se batizar nas águas, se não se santificar, não vai ver. Pode falar em outras línguas para revestimento de poder, se não se santificar, não vai ver. Pode vir ao primeiro culto, ao segundo, ao terceiro culto, se não se santificar, não vai ver. Pode ter carteirinha de membro, pode ser membro de convenção, se não se santificar, não vai ver. Pode ser crente desde criancinha e ter sido criado na igreja. Ah, filho de peixe, peixinho é. Isso só serve para peixe. Se não se santificar, pode ter a mãe que mais ora. Mamãe vai subir, filhinho vai ficar. Mamãe vai ver Deus, filhinho vai sentar no colo do capeta. Se não se santificar, não verá a Deus. Salvação é individual. Se não se santificar, não vai se aproximar. Vou falar uma coisa difícil de falar, mas difícil ainda de ouvir. Deus é bom, sim ou não? É justo, sim ou não? É misericórdia, sim ou não? Mas como os anjos o adoram? Serafins, 6 asas. Isaías 6. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, tive uma visão. E eu vi. Bom, sabe o que vai acontecer nesse momento? A Camila Barros, ela parte para outro momento do sermão. Ela vai falar sobre as concessões da santidade. Ou seja, se você tiver uma vida santa, o que será possível você ter? E aí veja que agora, para explicar esse ponto do sermão, ela citou o texto, ou citará o texto, de Isaías capítulo 6. Para você aprender a pregar esse tipo de sermão, você precisa, como eu disse no início, conhecer a Bíblia. Por quê? Porque você, a cada ponto apresentado, ligado ao seu tema, ele precisa ser apoiado por um texto bíblico, tá? Então, veja, não basta você chegar aqui e falar assim, olha, para ser santo é necessário você ser sacrificado. Tá, mas aí você tirou isso da onde? Para ser santo você precisa ser sacrificado. Mas que bobagem é essa? Bom, ficou bem sem lógica o que eu falei. Bom, a intenção era essa mesmo, né? Mostrar algo meio sem pé, sem cabeça. Existe algum texto bíblico que apoia isso? Vamos atrás do texto. Vamos pesquisar a Bíblia. Vamos revirar a Bíblia. Ufa, achei o texto. Então você agora pode falar isso. Então você pode ligar este tópico ao seu tema e mostrar que ele é bíblico. Se você não encontrar, não tiver um apoio bíblico para o que você quer apresentar
como link para o tema, não apresente, pelo amor de Deus. Então agora ela vai nos mostrar sobre o que a santidade nos permite. Tá, até aqui ela vem mostrando os problemas de quem não se santifica, os sacrifícios para se tornar santo, os benefícios, a ponte que a santificação se torna para a vida daquele que quer se aproximar de Deus. Agora ela vai nos mostrar o que é permitido ter a partir de uma vida santa. Eu vi anjos com 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto. Aí eu te pergunto, anjo tem pecado? Responda aí com inteligência, anjo tem pecado? Vou melhorar a pergunta, os anjos que estão com Deus no céu têm pecado? Com 2 asas cobriam o rosto. Qual é o nome disso, Camila? Reverência. Não ousam olhar para Deus, não porque pecam, mas por causa de quem Ele é, independente de quem eles são. Com 2 asas eles cobriam o rosto. Aí ele continua, com 2 asas eles cobriam os pés. O que é isso? Reverência, respeito aonde o ambiente está tomado pela glória de Deus. Não amostro o rosto porque tenho temor, cubro os meus pés porque eu respeito o ambiente aonde a glória de Deus se manifesta. Quem bebe água toda hora, vai no banheiro toda hora, não está entendendo essa parte. Quem se coça toda hora, pensa que pode entrar e sair do culto a hora que quiser, não entende essa parte. Guarda o teu pé quando entrares no ambiente onde a presença de Deus está se manifestando. Aí ele continua, e com 2 asas, com 2 asas, eles voam. Sabe por quê? O lugar da glória e da presença de Deus é um lugar de temor. Vou botar a mão no rosto e dizer temor, tá bom? É um lugar de... No pé é reverência, tá bom? É um lugar de... É um lugar de... Mas o texto diz que tem mais 2 asas e elas estão fazendo o quê? Porque é um lugar de temor. É um lugar de reverência. Mas é também um lugar de aonde é o Espírito de Deus, ali também há liberdade. Então não vem pra cá me dizer que quem é santo é retrógrado, que quem é santo é quadrado, que quem é santo é otário, que quem é santo é babaca. Desculpe essas expressões, mas são as expressões de quem se acostumou a viver longe de Deus e não quer pagar o preço pra estar perto. Larga de ser bobão, larga de ser otário. Otário não, temor e reverência para desfrutar de liberdade. Eu vou pra cima na presença de Deus. A liberdade fatura de alegria. Vale o temor, vale o sacrifício, vale a reverência, porque o que eu desfruto ali eu não desfruto em nenhum outro lugar mais. Abra comigo a tua boca e eu prometo que eu vou fechar no texto que abrimos. Olha que coisa legal. Bom, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar agora. Primeiro, ela nos mostrou então o que é permitido ter a partir de uma vida de santificação. E o que é? Estabilidade e liberdade. Então, assim, liberdade só a partir de uma vida de santificação. Estabilidade, pés firmes, somente a partir de uma vida de santificação. Então aqui ela fez todo mundo compreender que quem é volúvel, quem é instável, não tem uma vida de santificação. Quem está aprisionado no pecado, obviamente, não tem uma vida de santificação. E agora ela fez uma promessa, né? Ela fez uma promessa de retornar ao texto que leu. Ela falou mais algumas coisas, tá? Mas ela diz assim, eu prometo fechar aqui, no texto em que li. Isso é muito importante. 2 coisas eu quero aqui observar. Primeiro, ela fez uma promessa e cumpriu. Então assim, pregador, todas as promessas que você fizer, pelo amor de Deus, cumpra.
cumpra, tá bom? Se você disser que vai terminar a mensagem, então termine. Se você disser assim, mais 5 minutos, use os 5 minutos. Por quê? Você desperta as pessoas nesse momento, tá? Você chama atenção para o que você falou. Então elas vão ficar esperando esse momento chegar. Se você passar do momento, arrumou um problema. Segunda coisa, a mensagem temática, embora ela te permita ler o texto e viajar pela Bíblia, citando outros textos, que ainda que não tenham uma ligação direta com o texto principal lido, mas sim com o tema apresentado, ao terminar, filho de Deus, filha de Deus, faça o que a Camila Barros vai fazer agora. Retorne ao texto que você leu. Por quê? Quando você retorna ao texto lido no princípio da mensagem, você faz as pessoas entenderem assim: ah, agora eu entendi por que ela falou tudo isso. Agora eu compreendi. Ah, agora eu entendi o porquê do tema. Pode ser que as pessoas até tenham esquecido que ela leu lá em 2 Reis sobre a mulher que construiu para o profeta um quartinho e colocou uma cama, uma mesa, um candeeiro. Pode até ser que as pessoas tenham esquecido diante de tantos textos que foram citados. Então, quando ela retorna ao texto, retorna ao início, ela faz as pessoas entenderem o que ela quis com toda aquela apresentação de textos. Ah, agora eu entendi. Eu sei o que é a santificação, eu sei os benefícios, eu sei as implicações, eu sei o que é possível ter a partir de uma vida de santificação, e agora eu entendi o porquê ela leu esse texto aqui em 2 Reis. Tá? Então, por isso que eu disse que no início a Camila Barros, ela demonstrou ter um profundo conhecimento no tipo de sermão que ela estava apresentando. Por quê? Não é só sair citando textos, eles precisam ter coerência com o tema. E você precisa terminar essa mensagem com o texto que você leu, tá bom? Você não pode abandonar o texto. Tá na hora sim. Tá na hora. Olha aí, ela vai voltar. Marido, disse ela, tenho visto que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Gosto dessas duas palavras na mesma frase. Qual? Homem mais santo. Gosto disso. Porque alguém acredita que santidade é para ministro, é para pastor, são para os músicos, para o pregador, para a igreja. Gosto de ver homem e santo na mesma frase. Ou seja, aqui ela está fazendo todo mundo entender que santificação é algo para todos. Isso é muito legal porque, às vezes, quando o pregador está expondo a mensagem, as pessoas que estão na nave da igreja partem do princípio que aquela mensagem, principalmente quando é correção, é para quem está no altar, é para o pastor da igreja, para o líder do departamento. E aqui ela deixou muito claro que a mensagem é para todos. A mensagem é para todos. Então, assim, pregador, pregadora, quando você for ministrar, ainda que seja para o público jovem, entenda que você está ali para pregar para a igreja. Ainda que seja para o público adulto, você vai pregar para as irmãs, para os irmãos, você está ali para pregar a igreja. Então a mensagem ela precisa alcançar todos que estão ali. Tá? As pessoas elas não podem sair da igreja com a sensação: nossa, hoje Deus falou demais com os jovens. Tá bom, mas e com você? Falou? Ah não, comigo não falou esse culto não. Isso não pode acontecer. A pessoa precisa entender que Deus está ali falando com ela. Independente de quem esteja na administração do culto, quer seja jovens, quer seja irmãos, quer seja irmãs. Muito. Gosto de ver Deus dando testemunho de Jó a Satanás, dizendo: tens tu visto na terra o meu servo Jó? Não há homem. Ele não disse não há pastor, não há adorador, não há ser humano justo, temente, íntegro, reto, desviado do mal, como meu servo Jó. Eu não estou te pedindo para deixar de ser humano. O que eu estou te dizendo hoje aqui, o que Deus está falando comigo e com você, é que é possível ser um ser humano santo, consagrado. Segunda coisa,
A ideia de que santidade não é atraente é mentira do diabo. Porque Daniel decidiu se santificar. E já nos primeiros 10 dias, não se contaminando com o manjar do rei, o cara que é caldeu, não é crente, não é hebreu, não é judeu, caldeu, representa o mundo, olhou para ele, não precisou sentir, e o texto diz, e viu que eles ficaram melhores. As pessoas querem ficar melhores. Camila, eu não estou entendendo. Quando você se santificar, sua vida vai ficar diferente. E você vai melhorar todo o ambiente onde você estiver. Ao ponto que até quem não serve o Deus que você serve vai dizer, o que você está fazendo? Que eu quero fazer também. O que você está comendo que eu quero comer também? Aonde você está indo que eu quero ir também? Porque a ideia de que santidade não é atraente é uma mentira de fariseu que nunca conseguiu ser santo de verdade. Isaías 65:5, eu não estou inventando não. Quando Isaías fala do Messias, ele também fala do comportamento dos fariseus, que vendo que ele vinha de Nazaré, vai rejeitá-lo. E aí no versículo 5 do capítulo 65 do livro do profeta Isaías, messianicamente Isaías vai apontar e vai dizer o que Deus vai achar do comportamento deles. E eles vão dizer como? Eles vão dizer assim, não venham para cá, porque nós somos mais santos que vós. Está falando de gente como a gente. Aí olha como Deus vai responder, mas vocês eram para mim como um fogo que queimava as minhas narinas. Vocês me fazem arder os olhos como se eu estivesse queimando dentro de uma chama de fogo. Sabe o que é que ele está dizendo? Vocês são insuportáveis, porque a santidade de vocês não melhora vocês, só piora vocês e o ambiente. A minha santidade é clara, é verdadeira, ela é justa, ela é atraente. Bom, entendeu aí? Agora eu quero mostrar para você um ponto muito importante dessa mensagem, que é a conclusão. Aqui, desde o minuto 59, que foi essa última pausa que eu fiz, a Camila Barros já está concluindo a sua pregação. E aí agora, dentro desta conclusão, ela vai falar algo muito importante e eu quero que você preste atenção. Ela vai explicar o porquê escolheu o personagem para a mensagem. E o excesso do elogio pode levar à falha, mas a ausência do reconhecimento principalmente. E eles são muito importantes. Vocês nos ajudam a transicionar. Em dias de cansaço como hoje, vocês são combustível no meu diafragma. Mas isso aqui vocês vão ouvir no seco, todos nós, eu, eles e vocês. O dom, ele é maravilhoso, igreja. Mas não seja refém do dom. Porque eu escolhi Eliseu como personagem para fecharmos essa noite. Porque ele era o maior profeta que tinha em Israel. Mas essa mulher não reconheceu ele pelo dom, mas pelo caráter. Por que ela não reconheceu o dom? Se todo mundo se deslumbra com o dom, vamos falar a verdade? Se tiver 2 pessoas aqui orando, uma tem dom para curar e a outra só ora. Fala a verdade, você fica em qual fila? Se tiver com dor de cabeça, você vai para do dom. Falar com Deus, você fala em casa. Eu estou mentindo? Eu não estou dizendo que é certo, eu só estou dizendo que é o que acontece. Porque o dom é exercício. Mas veja, essa mulher não quer se relacionar com o dom, mesmo que ele seja de Deus. Qual é o nome disso? Trauma. O texto diz que ela era uma mulher rica. Normalmente são os mais traumatizados em nosso meio. Que quando tem uma experiência com o sobrenatural, vem por intermédio de alguém que tem dom, mas não tem caráter. Revela, prega, canta, mostra e no final quer pagar o café da manhã com profecia que Deus não falou. Olha o desespero dela quando ele entrega para ela uma palavra verdadeira. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Rapaz, ela está praticamente dizendo assim, não estraga a nossa amizade. Como quem diz, eu não preciso que você fale nada, não. O que eu estou fazendo aqui para você, sou eu sou assim, como uma alma generosa. Olha como ela está com a cabeça torta. O que é isso, gente? É gente que passou pela vida daquela pessoa
e aquela pessoa só teve a oportunidade de conhecer o dom. É por isso que gente assim ama a Deus, mas não quer vir na igreja. É por isso que tem gente assim que ama a Deus, mas não quer estar com crente. Só que quem sou eu e quem é você nessa noite? Nós somos a experiência que alguém vai ter de novo com o sobrenatural da glória. Mas jamais essa experiência será destituída do quê? Do caráter. Foi isso que fez ela abençoar ele, não foi o dom. Marido, tenho visto que é o maior profeta de Israel que está na nossa casa? Não. Marido, tenho visto. O que é isso, tenho visto? Depois de tempo de convivência. Porque de longe você se admira. Santidade é comprovada de perto. Bom, espero que você tenha gostado dessa mensagem, assim como eu gostei. Espero que você aprenda a pregar a partir de hoje sermões temáticos. Se você ainda não faz isso, por favor, comece a pregar sermões temáticos. Mas, Lucas, eu gosto de pregar e também de ouvir sermões textuais, expositivos. Eu prefiro estes. Eu acho que quem deve dizer o tipo de sermão que você vai pregar é o texto, tá? Existem textos que não dá para você pregar de uma maneira textual, não dá para você pregar de uma maneira expositiva, tem que ser temática. Então aprenda os diversos tipos de sermões para que você se torne, então, um bom pregador. Não esquece de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal e, se você sentir no coração, compartilhe com alguém para que essa pessoa também seja abençoada. É importante você se inscrever, caso ainda não seja inscrito, porque você será notificado todas as vezes que um vídeo subir aqui. E outra coisa, você me ajuda, pois o YouTube entenderá que esse conteúdo é muito bom e ele poderá ser compartilhado com muita pessoa. Obrigado pela sua participação, Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Eu analisei a mensagem do pastor Josué Brandão. Nossa, que mensagem! Nós vamos aprender mais uma vez a pregar com este homem de Deus. Deus abençoe você. Fica com Deus. Até breve.